sejam bem-vindos, né, a No Planalto. Nós estamos hoje no nosso primeiro sábado do mês e estamos seguindo o estudo do livro Vida, Desafios e Soluções, que é a obra de Joana de Ângeles, da sua série psicológica. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 3, Fatores de Insegurança. Você que acompanha nossos estudos também pela internet, pode acessar as aulas anteriores, dos capítulos 1 e 2. Né? No capítulo 1, Joana de Ângeles nos traz o conceito de vida, os impedimentos que enfrentamos normalmente, sejam eles de ordem doméstica, de ordem natural, social ou mesmo econômica. E, na sequência, o capítulo 2 fala sobre os objetivos da vida humana, ou o significado do ser existencial, que é a aula que a doutora Márcia Leão pôde né, nos orientar. E hoje nós vamos falar sobre os fatores de insegurança que estão presentes também na nossa vida. Vou passar para a gente entender quais são os fatores de insegurança que Joana destaca nesse capítulo. Nós vamos falar sobre astúcia e inteligência, sobre a mentira, sobre carência afetiva e insegurança, e os apoios ineficazes, aquelas formas que tentamos, né, aquelas estratégias que usamos que não são eficazes em relação a esses fatores de insegurança. Joana de Ângeles começa esse capítulo contando um conto da mitologia grega, sobre a pedra de Sísifo. Sísifo é um deus da mitologia grega e governava a cidade de Corinto, né, da grande Olimpo, que era a cidade onde todos os deuses grego-latinos viviam. E a história que Joana conta aqui é de que Sísifo era uma criatura muito astuta e ele sabia todas as informações de todas as ocorrências que aconteciam em sua cidade. E aí ele soube que o deus Asopo, que era o deus rio, estava muito preocupado com o sumiço da sua filha, Egina, que ela havia sido sequestrada, e Sísifo, muito bem informado, soube que quem tinha sequestrado a filha dele tinha sido o próprio Zeus, que é o deus dos deuses, né? E foi negociar com o deus Asopo, que era o deus rio, que em troca dessa informação, ele desse água em abundância para a sua cidade. E assim aconteceu. Sísifo entregou que tinha sido Zeus a sequestrar, só que ao chegar a ter com Zeus, o deus Asopo entregou Sísifo, dizendo que foi ele que tinha, né, delatado quem estava com a filha dele. E Zeus, furioso, mandou que a morte buscasse Sísifo. Sísifo, muito astuto, novamente, percebendo a presença da morte, passou a tecer elogios, falando sobre como ela era, né, elegante, que ficaria melhor com um colar, e quis oferecer um colar que ele mesmo colocaria em seu pescoço. E esse colar, na verdade, era uma coleira, e ele então deixou a morte presa e continuou seguindo as suas atividades. Acontece que os deuses que são ligados às guerras e aos infernos ficaram furiosos porque a morte estava desaparecida. Então foram ter com Zeus. E Zeus dessa vez mandou Hermes, que é o deus da mitologia mais eloquente. Né? E ele foi ao buscar Sísifo. Sísifo pediu que pudesse falar com a esposa por um momento. E falou para a esposa, não sepulte meu corpo, porque eu pretendo voltar à terra. Né? E aí foi levado a Zeus, e antes mesmo que Zeus desse sua sentença, ele solicitou que pudesse voltar à terra para tomar algumas providências ainda. Zeus permitiu, e ele acabou enganando novamente, voltou à terra e fugiu com a esposa para outras regiões. E aí Zeus falou, agora eu vou mandar um deus de que ele não vai conseguir escapar, que é o tempo. E assim foi. Sísifo continuou andando, mas o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, as enfermidades começaram a vir, até que a morte foi buscar. E aí, diante de Zeus, novamente, veio uma nova sentença. A sentença de Zeus, dessa vez, era que Sísifo estava condenado, como nessa imagem, né, a carregar uma pedra de grandes proporções, um morro acima, até que chegasse ao cume. Só que essa pedra é de tão grande proporção e o morro de tal forma íngreme que esse trabalho é hercúleo. E, além disso, Zeus colocou aos pés, atrás de Sísifo,
as chamadas criaturas azerinhas, né, que são criaturas femininas que ficam instigando, de maneira que o cansaço, quando tivesse para vencê-lo, ele fosse fustigado por essas erinhas e jamais cansasse, e jamais parasse, né? Então, conta a lenda que até hoje Sísifo está lá tentando chegar a essa pedra, porque toda vez que ele tenta chegar ao cume, a pedra vai até a base e ele sobe de novo. Joana de Ângeles conta esse caso, né, essa história da mitologia grega, como uma advertência para aqueles que pensam sobre a astúcia, né, se achando espertos, quando na verdade são, ela mesma fala, né, parecem estúpidos ou podem ser ingênuos, né? Ora, se nós formos pensar, todos nós enfrentamos desafios, temos desafios que nos levam ao crescimento. E Joana de Ângeles traz o seguinte, na página 42 desse capítulo. Em realidade, a astúcia não expressa inteligência, mas sim um instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Ora, a melhor solução, quando você tem que enfrentar um problema, deveria ser resolvê-lo na fonte, e não ficar postergando, e assim, portanto, tornar isso uma bola de neve, né? Joana fala que quanto mais a gente adia, mais complicados os problemas vêm. E isso, se a gente for pensar, é uma imaturidade nossa, né? A gente faz isso com questões simples. Enquanto eu estava preparando, eu ficava lembrando, às vezes a gente faz isso com questões tão pequenas, às vezes um compromisso que a gente não quer dizer não e adia, não resolve o problema, uma tarefa que não é cumprida no trabalho, porque o chefe solicitou, né? A marcação de uma consulta, e aí na hora que a gente vê já está doente, né? A questão de saúde se agrava. Assim como as questões mais complexas também, do tipo questões éticas que podem ser omitidas, né? Falhas que não são contadas aos outros. Quantas vezes experimentamos isso no nosso dia a dia? E a gente vai deixando pela nossa esperteza, talvez a gente deixe passar e aquela situação pode se tornar grande. Esse é um ponto importante. Joana continua ainda nesse capítulo falando o seguinte: o amadurecimento psicológico do ser propõe que cada atividade tenha lugar no seu momento próprio e cada desafio seja atendido no instante correto, quando se apresente. Esse é um convite também para a gente refletir sobre o nosso mecanismo de fuga. Quantas vezes, né, o problema está ali diante de nós e nós, num mecanismo infantil, tentamos escapar deles. E Joana coloca, um problema vencido é um patamar alcançado, né? É um patamar de evolução que foi galgado. Então, ela fala muito sobre como a astúcia e a compaixão são fatores de insegurança nosso e que nós devemos enfrentar considerando que isso vai contribuir para a nossa maturidade como seres emocionais e seres psicológicos. Eu trouxe aqui para vocês hoje uma leitura que eu encontrei na Academia Brasileira de Letras, desse autor chamado Moacir Scliar. O Moacir, ele ocupou a cadeira, ele é do Rio Grande do Sul, ele ocupou a cadeira na Academia Brasileira de Letras até 2011, quando ele faleceu. E ele produziu esse artigo que vocês podem acessar aí por esse site que eu deixei para vocês, na íntegra, né? Mas ele fala sobre sabedoria, inteligência e astúcia. Eu quis trazer pela literatura, né? Mas pela reflexão também que se traz e pode nos ajudar a perceber isso no nosso dia a dia. Sobre a sabedoria, ele coloca assim: resulta de uma profunda compreensão do mundo e da condição humana. Nós não nascemos sábios, não nascemos com essa compreensão. Temos de adquiri-la através da vida. E isso se faz mediante conhecimento, daí a necessidade da leitura, mas também graças ao insight, ao conhecer-te a ti mesmo, de Sócrates, mediante o qual aprendemos a não nos deixarmos iludir por nossa arrogância, a reconhecer as nossas limitações e defeitos, a pensar e agir de forma serena e desapaixonada. Agir, sim. Sabedoria não é só pensar bem, não é só ter conhecimento e entender as coisas. Sabedoria é agir bem, resolvendo os problemas de forma eficaz, mas de forma ética e decente, né? A sabedoria, eu até coloquei a figura aqui de uma pessoa experiente, né, de um idoso, alguém que é mais velho em idade, e que se a gente pensa, né, quando mais velho em idade, mais velho em experiência também. Mas no sentido de que no dia a dia, na nossa vida cotidiana,
nas experiências que vão se apresentando na resolução de problemas, a gente vai exercitando essa sabedoria. É claro, aqui nós temos que destacar, né, que na visão da doutrina espírita, quando a gente pensa na nossa bagagem existencial, é claro, nós não nascemos, nós não nascemos sabendo tudo, nós somos perfeitos, mas é importante considerar que a gente tem a nossa experiência que está gravada lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e que, portanto, essa visão reencarnacionista nos mostra que essa sabedoria, apesar de como a gente, enquanto encarnados, né, a gente vai podendo mostrar e exercer isso conforme nossas limitações de desenvolvimento mesmo cognitivo, né, intelectual, mas nós temos essa sabedoria, esse conhecimento na nossa bagagem existencial e podemos ir acessando. Aí sim entra a questão, né? Conhece a ti mesmo, porque esse olhar para o nosso interior, esse olhar para as nossas potencialidades e talvez o resgate daquilo que está lá gravado no nosso espírito, né? Nos proporcione, contribua para a boa experiência de sabedoria e inteligência. Né? Vou avançar um pouco mais, ele fala aqui sobre a inteligência. Ele coloca assim, um componente importante da sabedoria é a inteligência, a palavra que vem do latim e que quer dizer entendimento. A pessoa inteligente entende, mediante o raciocínio e a experiência, as coisas, mesmo complexas. É uma habilidade que, diferente da sabedoria, pode ser avaliada e até quantificada. Daí os testes de inteligência, incluindo o famoso QI, quociente de inteligência, aliás, objeto de controvérsia nos últimos anos. Hoje nós sabemos que a inteligência pode ser avaliada em vários aspectos, né? A gente tem a inteligência emocional e outros âmbitos dessa inteligência que são medidas, né? E que acabam trazendo aspectos outros, né? Outros fatores a serem considerados no que a gente considera uma pessoa inteligente, desculpa. Ser inteligente não é ser sábio. Na sabedoria, o furo está mais acima. A pessoa inteligente nem sempre age bem. A história da humanidade está cheia de vigaristas que aplicavam e aplicam golpes inteligentíssimos, os hackers, por exemplo, né? E no fim, essas pessoas se dão mal, exatamente porque lhes falta esse conhecimento maior, que é a sabedoria. Parece Sísifo, né? Vou adiantar aqui mais uma coisa que ele fala sobre a astúcia. E aí, olha o que ele coloca. Isso ainda é mais verdadeiro no caso da astúcia, que não é sabedoria nem inteligência. É uma coisa menos sofisticada, mais primitiva. Daí porque nas fábulas é simbolizada por um animal, a raposa. A raposa não é sábia nem inteligente. A raposa é astuta. Astúcia é a habilidade de enganar. Astúcia é manha, esperteza. E aí ele cita Zélia Duncan, que diz na letra da música: astúcia, astúcia. O que te faltou foi astúcia. Para roubar meu coração faltou muito pouco, era só procurar no outro bolso. Astucioso é o cara que procura no outro bolso, é o cara que sabe como roubar. Olha, eu fiquei pensando sobre esse texto, mas tentando relacionar isso, né, até o que ele faz o fechamento aqui. A gente tem a astúcia, a inteligência, a sabedoria, parece níveis de gradação, né, dessa inteligência. E ele coloca assim, nós só chegamos à verdadeira maturidade quando a astúcia reconhece a importância da inteligência e quando esta é um recurso para atingir a sabedoria. E aqui me veio muito o modelo, né, do cérebro trino de Paul MacLean. Vocês, aqui, quem acompanha os estudos da AME já conhece bem essa figura. O Paul MacLean é um neurocientista que formulou essa teoria do cérebro trino lá em 1970. E a apresentação, a teoria dele só foi reconhecida até academicamente nos anos 90. E ele traz essa ideia de que dentro do cérebro humano, né, nós temos 3 áreas importantíssimas que podem ser divididas em um cérebro reptiliano, né, o primeiro cérebro, o segundo cérebro, que é onde está o sistema límbico, e o terceiro, que é o neocórtex, né, que é o cérebro racional. Vamos explorar um pouquinho isso, né? Quando a gente fala sobre o cérebro reptiliano, que é essa parte, né, que envolve a medula espinhal e algumas partes basais aqui do cérebro, a gente está falando sobre a área responsável pela sobrevivência, pelos reflexos mais simples, né? Aqui é
o cérebro primitivo, né? É o mais primitivo. Essa segunda parte, essa segunda porção, que envolve o sistema límbico, é a responsável pelas emoções. E aí está ligado ao nosso comportamento emocional e é a área comum a todos os mamíferos inferiores. O neocórtex, que é a área responsável pelas funções intelectuais superiores, é essa área que diferencia o homem dos outros animais. Aqui é que fala sobre a capacidade do homem, do pensamento abstrato, da criatividade, do lado inventivo do homem, né? Dessa capacidade. E é inevitável a gente fazer aqui um paralelo com o que nos é trazido no livro No Mundo Maior. No capítulo 3, André Luiz fala sobre a casa mental. E ele tem a explicação do seu mentor sobre como as áreas de ativação do cérebro, né, mostram como cada região é utilizada e para que é utilizada, né, o funcionamento de cada uma. E tem essa correlação, o cérebro reptiliano, é o primeiro andar da casa mental, é onde residem os nossos impulsos automáticos, né? Onde os nossos impulsos mais primários. O segundo andar da casa mental, que é o sistema límbico, é onde ficam as nossas conquistas atuais, é o presente, né? E a André Luiz fala sobre como no mesmo cérebro estão todos os tempos, né? O passado, as nossas experiências e impulsos, o presente das nossas conquistas atuais, e o terceiro andar é a casa das noções superiores. Aqui é onde está a nossa noção de moralidade, as nossas ideias mais edificantes e mais superiores, portanto, né? Vamos pensar que, quando a gente avalia desses 3 pontos, a astúcia parece estar aqui, né? É um conceito, como Joana coloca lá no começo do capítulo, é muito mais um instinto de sobrevivência, né? Então, essa habilidade da astúcia, a gente tem num nível muito mais primitivo. Isso não significa elevação pessoal. E a gente pode explorar esses termos, né, em relação à ao nosso cérebro mais primário, mais primitivo, a gente pode avaliar que outros fatores de insegurança parecem estar ligados a ele também. Eu vou só citar para vocês aqui, antes da gente passar para o segundo de insegurança, né? A fala de Emmanuel no livro Semente, lá em 1993. Ele coloca assim: ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas, para servirmos realmente aos interesses do Senhor junto da humanidade, é trabalho de raros. Olha, aqui Emmanuel parece nos chamar também a atenção para a nossa questão do orgulho, né? A gente falou tanto sobre isso no terceiro sábado do mês passado, né? Sobre o orgulho e o egoísmo, mas veja, a astúcia parece uma maneira de se colocar como superior aos outros. É aquela forma de... é um subterfúgio ao nosso orgulho, à nossa frustração por nem sempre conseguir o que desejamos, por termos que lidar com dificuldades que são difíceis de enfrentar. Então, quando a gente se sente capaz ou inferior, a gente acaba usando esse subterfúgio da astúcia, uma maneira de se colocar acima. E a necessidade, portanto, de trabalharmos a nossa humildade, né? E a nossa capacidade de resignação, eu diria também. Refletindo sobre um outro aspecto, né, de fator de insegurança que Joana coloca, é a mentira. E Joana fala sobre a mentira aqui como a distorção da realidade para agradar aos nossos sentidos. Então, nós usamos da mentira num condicionamento, que muitas vezes nos é imposto, né? Como uma alteração de conteúdo mesmo, uma apresentação dos fatos, revelando uma maneira, às vezes, manipuladora, né, desses eventos para favorecer o nosso prazer. Então, muitas vezes a gente vai falar sobre alguma situação em que a gente falou sobre inferioridade, né? A gente pode contar um evento para alguém sobre algo que a gente se sentiu, uma situação que a gente se sentiu inferiorizada e distorcer o fato, né? Muitas vezes isso pode ser encontrado em ambientes de trabalho, quando você, na verdade, né, foi repreendido pelo chefe e apresenta como se ele não tivesse gostado da sua... ele fosse invejoso, não tivesse gostado da sua apresentação, né?
A gente pode fazer isso com amigos, com alguém que nos traiu ou que nos deixou, né, no relacionamento amoroso, e a gente acaba distorcendo os fatos para favorecer o nosso bem-estar, a nossa sensação de agradabilidade. Né? E vários fatores estão ligados a esse comportamento da mentira. Já se sabe que muitas vezes a insegurança infantil contribui para que nós, na idade adulta, desenvolvamos esse comportamento de mentira. Normalmente a mentira conduz a um comportamento de maledicência, de calúnia em relação aos outros. E Joana fala, a mentira é uma enfermidade que deve ser tratada. Então aqui vamos elaborar um pouco esses fatores, né, as raízes da mentira. O lar mal formado pode ser uma das raízes dessa mentira. O que se sabe é que o papel cada vez mais determinante assim dos pais na educação das crianças fala sobre como a criança vai amadurecer na sua idade adulta. A insegurança pode ser por uma fantasia. Os pais que não elaboraram em si próprios a sua capacidade de resignação, a tolerância à frustração, e acabam fantasiando um mundo ou eventos para a criança de maneira que eles acreditam que a criança não seria capaz de lidar com a frustração, né? Então, é aquela assim, é difícil dizer a verdade para algumas crianças, o que ela não vai ganhar de presente, ou o animalzinho que morreu, ou a impossibilidade de realizar alguma atividade. Muitas vezes os pais, com esse medo de frustrar as crianças, que apresentam em si mesmo, né, esse medo, acabam criando, fantasiando a respeito daquela situação. E isso contribui para uma insegurança da criança e impede que essa criança seja capaz de desenvolver os seus próprios mecanismos de tolerância a essa frustração. Outro ponto são os conflitos de personalidade. O que Joana descreve muito bem, né? Esse capítulo é extremamente relacionado com a psicologia. O mecanismo, muitas vezes, essa fantasia que o indivíduo cria a respeito de um evento, está ligado a um mecanismo de fuga. Então, eu posso criar por a necessidade de ter aquela vida colorida, de ter a vida, tem que estar tudo muito bem, ou seja, também um mecanismo infantil, de não perceber que na vida nós temos essas sensações desagradáveis, que nós temos eventos que são difíceis de enfrentar e que mesmo assim podemos vivê-los, né? E essa necessidade, portanto, de ter a vida colorida, de ter a vida sempre bela, leva a essa fantasia como um mecanismo de fuga. Também o que acontece é que o indivíduo falsifica, né, falseia aquele acontecimento na ilusão de poder aguentar. Para aguentar, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso imaginar que é outra coisa. A gente sabe que existem mecanismos que podem ser uma fuga que pode até ter funcionalidade em algum momento. Eu lembrei, por exemplo, do filme A Vida é Bela, alguns de vocês devem conhecer, né? Em que o pai, para fugir daquele horror da guerra, ele cria toda uma situação com a criança, né, o filho, para que eles possam enfrentar aquilo. Ali parece uma situação tão específica, né? Ele tentando poupar a criança daquela situação horrível, né, terrível mesmo, que é a da guerra. Mas em níveis que não são exigidos como a ele foi exigido, né, naquela história, a gente acaba usando como subterfúgio de coisas tão pequenas. E Joana fala que mesmo a pequena mentira, né, hoje existe aquela mentira branca, aquela que a gente fala que não prejudica ninguém, né? Eu conto, mas não tem uma grande consequência, e ao mesmo tempo evita o desagrado. Mesmo essa mentira deve ser evitada. Ela fala sobre mentiras sociais, como a gente experimenta ter pequenas falas mentirosas no dia a dia, como se o outro não pudesse lidar com o desagrado, ou porque a gente não quer queimar a nossa imagem, né? Não quer que o outro nos veja como alguém que é desagradável. Então, Joana fala que mesmo nesses níveis menores, a gente deve evitar a mentira. Além disso, a mentira tem a raiz nesses complexos de inferioridade. O hábito de dourar a pílula, né, para a gente sair por cima. Então, a gente tenta amenizar a situação, disfarça aquele evento, para
sair por cima, ou seja, para lidar, na verdade, com a projeção que a gente faz da nossa inferioridade. Quantas vezes, né, a gente projeta no outro, se colocando como autoridade moral ou fiscalizando um pouco o que o outro está fazendo, quando, na verdade, aquilo diz sobre a nossa sensação de inferioridade, de incapacidade. E a gente fica num tom acusatório, projetando no outro as nossas sombras, né? Então, tudo isso, como raízes da mentira, são movimentos também muito cansativos, se a gente for pensar, né? Tem um desgaste para se manter essa falsa aparência, né? E até fica uma sugestão no livro também da obra psicológica de Joana, O Homem Integral, há um capítulo que fala sempre sobre os homens aparência, né? Como nós somos homens aparência, nós engajamos numa ilusão, numa falsa impressão da nossa vida, pela nossa incapacidade de lidar com os nossos próprios complexos. Olha, na psicologia, a mentira, quando ela acontece de maneira compulsiva, ela é chamada de mitomania, é a compulsão pela mentira. E aí, esse texto, né, essas referências eu tirei aqui do Instituto de Psicologia, lá da USP, vocês podem acessar por esse site também. Essa compulsão, ela pode acontecer de forma consciente, que é quando o indivíduo faz com o objetivo de autoproteger a si mesmo, né? Então, ele mentir para um chefe, né? Ou na adolescência, mentir para a mãe, com o objetivo de não ter uma punição. Outra forma é a forma inconsciente, em que o indivíduo ele falseia a realidade para parecer-lhe melhor. Ou seja, aqui a gente está falando sobre a incapacidade ou a falta de recursos emocionais e psicológicos do indivíduo para lidar com aquela realidade. Então, tem a diferença aí entre a mentira comum e a mitomania, né? Essa compulsão. A mitomania é um hábito inevitável. O indivíduo mente e nem sente, né? Como a gente vê, ele mente de tal maneira que ele sai da realidade. Eu usei essa imagem para vocês porque me veio muito, até pela experiência também na clínica, né? Como muitas vezes o comportamento de mentir, esse mentir compulsivo, é como se o indivíduo pudesse ter várias portas que ele acessasse para uma realidade paralela, digamos assim, né? Então, ele não consegue lidar com o que há ali, às vezes até, né, agora pensando agora, como se fosse assim, aquele corredor vazio, né, aquela incapacidade, e ele abre uma porta e tem ali um mundo de opções, né, fantasiosas, mentirosas, mas que ele usa como recurso para lidar com aquilo, né, e assim ele pode escolher qualquer dessas portas, digamos assim. Isso, é claro, pode ocasionar o desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial. E o que isso quer dizer? É porque o indivíduo que tem esse comportamento de compulsão pela mentira, ele vai tendo que se isolar à medida em que ele acha que vai ser descoberto. Então, para não ser descoberto, pego, desmascarado, ele vai começando a se isolar. Né? Se a gente vive numa fantasia, né, que é o que eu me apresento para o mundo, quem eu sou em casa, são diferentes, essas pessoas não vão poder entrar em casa. Então, esse isolamento social vai começando a se intensificar, até porque ele não suporta a própria realidade, né? Então, ele vai se fechando em si mesmo e vira, né, esse transtorno de personalidade antissocial. Nós vamos explorar um pouquinho esse transtorno, mas eu trouxe aqui dois estudos que eu achei significantes, né, para que a gente pudesse falar um pouco sobre como esse comportamento de mentir se mostra em nós. O primeiro Transtorno de Conduta e Comportamento Antissocial, das autoras Isabel Bourdin e David Orford, esse é um estudo da Universidade Federal de São Paulo, né? E eles apresentam aqui uma revisão bibliográfica apresentando as principais características do transtorno de conduta e do comportamento antissocial. E o que eu acho importante destacar dessa obra dele, é uma revisão bibliográfica, vocês podem ter acesso aí por esse link, é que eles falam sobre a importância, o significado do desenvolvimento desse comportamento na infância. Então, de como o papel dos pais e da escola na modulação desse comportamento de mentir e no condicionamento de novas formas de agir quando esse comportamento de mentira se apresentar. Então, eles falam também sobre como esse comportamento antissocial, que às vezes em decorrência da infância também, né, eles podem ser transitórios na nossa adolescência,
que podem ser bem pontuais, mas que, à medida que eles se estendem ou progridem lá da infância até a idade adulta, devem ter um olhar, a gente deve ter um olhar mais importante, mais preocupado sobre aspectos psiquiátricos, né, e psicológicos que estão ligados ali. Então, o tratamento efetivo, segundo essa revisão bibliográfica desses autores, envolve tanto o acompanhamento na família, quanto o acompanhamento na escola ou no trabalho, quando for o caso de adultos. E isso é uma coisa significativa para a gente, porque muitas vezes a gente considera que a gente não pensa sobre a raiz disso lá na infância. E às vezes a gente releva ou fica mais indulgente com alguns comportamentos da criança que podem falar sobre esse desenvolvimento moral que vai se mostrar mais à frente na nossa idade adulta. Esse segundo artigo da revista Psicologia, Teoria e Pesquisa são dos autores da Universidade Federal da Paraíba, fala sobre a mentira, aspectos sociais e neurobiológicos. Sobre a mentira, já se sabe que a gente tem sinais e indícios na nossa expressão facial, por exemplo, que sinalizam o nosso comportamento de mentir. E eles fazem uma revisão falando sobre os aspectos da comunicação não verbal que sinalizam essa mentira, por exemplo, gestos, expressões faciais específicas, a postura corporal, a modulação da voz e estabelecimento de contato visual. Eles fazem uma revisão, por exemplo, das pessoas que são ligadas à psicologia forense, à área policial investigativa, de como as pessoas detectavam ou conseguiam observar no relato, nas entrevistas, né, em casos de investigação, se a pessoa estava mentindo. E eles chegaram à conclusão que quando se tem um observador a mais, é mais fácil identificar. Por exemplo, se o policial está entrevistando alguém, ter um outro policial observando as reações corporais e gestuais do entrevistado, né? E o que eles falam? Que quem está mentindo fica procurando uma confirmação no entrevistador, né, de que ele está acompanhando, de que está sendo verdade aquilo. Então, essa checagem que nós fazemos de maneira inconsciente, ela pode ser percebida por um terceiro, né, por um outro observador. Além disso, nós temos respostas que são autônomas, respostas fisiológicas. Nossos batimentos cardíacos ficam alterados, a respiração fica diferente, a salivação, inclusive, né, as pupilas. Então, essas reações que são fisiológicas, que são notáveis também. E aí eles apresentam nessa revisão bibliográfica estudos de neuroimagem que fazem uma correlação de áreas cerebrais que estão ligadas ao comportamento de mentir. Num dos estudos que eles reviram aí, foi usada uma neuroimagem por ressonância magnética e eles perceberam que existia um crescimento de uma substância branca numa região do córtex pré-frontal que está relacionada, que eles conseguiram relacionar, estava aumentada nas pessoas que têm uma tendência à mentira, que são considerados mentirosos patológicos, né? Eles não conseguiram chegar à conclusão se esse aumento dessa substância estava relacionada como consequência do ato de mentir, né? Ou seja, de quanto mais o indivíduo apresentava aquilo, mais essa substância estava aumentada, ou se era um fator causal, um fator presente nas pessoas né, que podem desenvolver esse comportamento de mentir. Outro estudo que eles apresentaram foi sobre exames de PET, né, de tomografia por emissão de pósitrons, que identificavam áreas relacionadas às emoções e à moralidade como mais em atividade naqueles que estavam apresentando comportamento de mentir. Né? Essa tomografia, esse PET, e aí os médicos me auxiliaram muito aqui, né, nessa descrição do estudo, o PET é uma espécie de cintilografia, né, em que se usa como base a glicose absorvida. A gente vê como, durante o exame, as áreas onde tem essa quebra da glicose, né, que consomem a glicose, são aquelas que são utilizadas durante o evento, durante o ato de falar, né, o evento que o indivíduo está processando. Então, esses estudos falam para a gente sobre como existe todo um correlato cerebral, né, e físico, fisiológico, para esse comportamento de mentir. E como, de alguma maneira, parece mais
é mais difícil para o indivíduo mentir do que falar a verdade. Exige de nós muito mais energia, né, do que falar a verdade. Agora, vamos falar um pouco sobre a verdade também, como a verdade é entendida, a mentira e a verdade é entendida para a doutrina, né? Emmanuel traz no livro O Consolador, lá na questão 192, a seguinte pergunta, né? A mentira retarda o desenvolvimento do espírito? E aí a resposta é a seguinte: mentira não é o ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que já recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. Aqui, Emmanuel nos lembra sobre como, quando a gente vai semear a verdade, a palavra, a gente não vai ficar falando para aqueles que não estão dispostos a ouvirem, né? Então, assim, guardar a verdade não é entendida nesse... Desculpa, a mentira não é no sentido de guardar a verdade como é proposto pelo próprio Cristo. E ele continua: a mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução do espírito. Então, a gente pensar aqui que, assim como a astúcia, a mentira é servir aos próprios interesses, é tirar proveito para si mesmo, está ligada ao egoísmo, à necessidade de fazer o seu mundo dourado, né? E, além de falar do egoísmo, fala dessa imaturidade e de como isso retarda, portanto, como Emmanuel bem nos coloca, de todos os modos, a evolução do nosso espírito. Vamos pensar mais à frente também sobre como a gente vai pensar, como a gente pode promover estratégias de mudança em relação a esse comportamento. E Joana coloca que a verdade ela deve ser ministrada com naturalidade, sem alardes, sem imposição, mas também sem falsear, sem perder a força do conteúdo da verdade, né? As pessoas falam muito sobre a verdade mitigada, né? Aquela que é dada aos pouquinhos, mas a gente não deve deixar que a verdade perca a força, o impacto dela, né? A conversa franca e honesta, seja com as crianças, né? E seja entre nós todos adultos, é um fator de segurança para o outro, que desenvolve confiança nas relações. Isso também deve ser considerado, né? Além disso, a disciplina e a vigilância na arte de falar, sobre como nós devemos ser rígidos, né, talvez, em como nós repetimos, em como nós falamos sobre algo que ocorreu. Então, da gente repetir exatamente aquilo que foi visto. Não aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Você evitar interpretações. Se você tem que relatar uma ocasião para alguém, que você relate exatamente como aconteceu. A disciplina nessa arte de falar. Boas leituras e hábitos morais saudáveis. Conforme a gente adquire esses hábitos morais mais saudáveis, Joana fala de como a gente consegue harmonizar o que a gente vê, o que a gente ouve e, portanto, o que a gente pensa. E ela traz aí na página 46 o seguinte pensamento: no pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo. Dessa forma, se deve pensar com correção, falar com correção, de modo a se agir com correção. A importância da nossa elevação do pensamento. As vibrações elevadas, o pensamento edificante, ele vai possibilitar que a gente fale, né, com a mesma qualidade, que a gente haja dessa mesma correção. Como é importante, mais uma vez, né, a gente lembrar sempre das lições de Emmanuel, lá em Pensamento e Vida, sobre como a gente tem essa capacidade de expandir, de afetar os outros com o nosso pensamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar vigilante para não se deixar ser afetado por vibrações, por pensamentos que são menos edificantes, que são mais negativos, né? E aí, continuando ainda sobre a verdade, eu trouxe aqui uma fala de Emmanuel no Vinho de Luz, lá na lição 175, sobre a verdade. Olha só o que ele coloca. O reino do próprio coração, quando a gente fala a verdade, né, passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno.
E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Ora, aqui a gente tem que pensar na nossa verdade, na verdade existencial, né? Na verdade, quando a gente pensa na imortalidade da alma. Conhecer a verdade é conhecer o reino de Deus que há dentro de nós, né? Então, como nós podemos avaliar, assim, na verdade, aqui, muito mais do que escamotear, né, ou falsear um evento, ou distorcer os fatos, é também acessar a nossa potencialidade divina e fazer, portanto, da nossa fala, da nossa honestidade, da franqueza pela verdade, uma forma de cooperar com as obras do Cristo, com as obras de Deus, né? Vamos avançar um pouquinho mais, falando agora sobre outro fator de insegurança, que é a afetividade conflitiva. Aqui, Joana fala sobre a carência afetiva, que normalmente é o que essa dependência que nós temos em relação ao outro, e sobre a insegurança que gera normalmente um ciúme, aquele ciúme até patológico, né? Então, nós estamos falando aqui de afetividade e de paixão, e como essas coisas são diferentes, né? Joana fala sobre como a paixão ela está ligada a uma carência, a uma necessidade de amor, mas amor compreendido como uma necessidade. Então, a paixão é aquele comportamento de grudar no outro, de fazer-se necessário, de fazer-se até, de colocar-se até de maneira submissa em relação ao outro. Porque a sua alegria, né, a sua satisfação está ligada plenamente à satisfação do outro. Então, na paixão, na psicologia, quando a gente estuda isso, fica muito claro, né, que a paixão, o objeto da nossa paixão é que tem que estar satisfeito. Então, a gente satisfaz o outro e nessa busca incessante, a gente se faz necessário, se faz grudento, se coloca submisso. Nada pode desagradar ao ser objeto de paixão. E a felicidade dele é que produz a nossa, né? Quando, na verdade, isso gera uma codependência. A pessoa fica sem metas, sem aspirações e desenvolve uma falta, né, de autoconfiança. Na verdade, ela já tem essa falta de autoconfiança e a paixão ela exacerba ainda mais. Então, devemos pensar na afetividade no sentido mais amplo, daquele amor que liberta, que permite que o outro seja autêntico, que permite que o outro apresente seus próprios comportamentos, e não a gente não inibe o ser amado, né? E nem o ser amado nos inibe. Eu penso que amor é um exercício, né? A paixão é desenfreada ela não é controlada por desse borbulhão, né? Borbulhão, né? De sensações fisiológicas, de sensações físicas que nós experimentamos, que de alguma maneira obnubilam a nossa visão, né? O exercício da afetividade, do amor, ele é um exercício consciente, né? Você escolhe agradar o outro, você escolhe falar as coisas. Então, essa motivação é muito mais profunda do que o que a paixão desperta. E aí, quando o indivíduo se apresenta inseguro emocionalmente, quando ele está imaturo psicologicamente, ele pode desenvolver um transtorno da personalidade dependente, essa incapacidade para ficar sozinho. E isso sim é um diagnóstico que está lá presente no DSM-5, né? Que é um diagnóstico que é dado necessariamente na idade adulta e que é descrito pela necessidade persistente e excessiva de serem cuidados, né? Resultando em submissão e apego. Agora, eu estava vendo, né, quando eu estava estudando sobre isso, veja só se em algum nível, né, a gente já não apresentou um pouco desses critérios. Olha só os critérios dele, né, do DSM-4, DSM-5. Dificuldade em tomar decisões diárias sem uma quantidade excessiva de conselhos e asseguramento por outras pessoas. A necessidade da validação dos outros, portanto, né, para a tomada de decisão. A garantia, ou seja, não confiar na própria capacidade de escolha. A preocupação irrealista com o medo de serem abandonados para cuidar de si mesmos. Então, eu tenho que grudar no outro, porque se ele me deixar, o que será de mim? Né? Essa sensação de incapacidade do autocuidado. Necessidade de fazer com que os outros sejam responsáveis por muitos aspectos da sua vida. Os outros se tornam tão importantes que parecem
indispensáveis. Sentimento de desconforto ou desamparo quando estão sozinhos, porque temem não poderem cuidar de si mesmos. Necessidade urgente de estabelecer um novo relacionamento com alguém que fornecerá cuidados e suporte quando um relacionamento íntimo termina. Então, essa dificuldade para ficar sozinho, para lidar com a solidão ou a solitude, disposição para fazer tudo, ou seja, realizar tarefas até mesmo desagradáveis para poder obter o apoio do outro, né? A submissão. E ainda, né, dificuldade para iniciar projetos por conta própria, porque eles não estão tão confiantes em seu julgamento. Então, eles não têm motivação nem energia para seguir adiante. Esses aqui são alguns dos critérios, né? E no DSM-5 fala que a gente deve ter 5 ou mais desses critérios para fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade dependente, né? Mas aqui cabe, assim, uma reflexão do quanto a gente se coloca nessa posição, às vezes, de dependente, mesmo que não desenvolva um transtorno. E, além disso, como a gente faz isso contribuindo para que outros dependam da gente, né? Como você vai auxiliar alguém que no seu dia a dia experimenta essa sensação, né? E Joana fala sobre como, portanto, o tratamento ele deve envolver trabalhar essa questão do egoísmo, né? Perceber como o cuidado, né, de trabalhar a desconfiança e o ciúme de alguém. Porque alguém que é desconfiado e que sente esse ciúme doentio, ele tem uma insegurança tão mais profunda, que está ligada, segundo Joana, ela coloca também muito sobre a constelação familiar, né? Está ligada àquelas raízes lá nas nossas relações parentais. Então, nós devemos cuidar dessa afetividade conflitiva com cuidado, com amorosidade, sendo condescendentes, né? Condescendentes, não, de indulgentes seria a melhor palavra, né? De maneira que essa dedicação e essa exigência que o outro faz possa ser alterada aos poucos, né? À medida que a gente vai desenvolvendo no outro, ajudando o outro a desenvolver essa autoconfiança e essa autoestima mais elevada, ele vai sendo capaz de se livrar dessa insegurança emocional, que tem essas raízes lá na infância. A ideia no tratamento, e na psicologia especialmente, é fazer com que o indivíduo saia do papel de vítima, que ele consiga se colocar como personagem principal da sua história, né? Que ele se sinta capaz, que ele tenha as rédeas da situação, que assuma determinados controles sobre as suas atitudes, sobre a tomada de decisão e escolhas. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Allan Kardec nos traz o seguinte trecho, né? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. E olha que ênfase interessante sobre como nas relações, falando aqui sobre as relações amorosas, né, de uma maneira mais específica, a gente invade o espaço do outro, né? E aí, aqui, Kardec nos chama a atenção, né? A importância da gente perceber o limite disso. Quando atrapalha, ameaça a felicidade, a tranquilidade do outro. Quando transpõe limite que você não quer que seja transposto para você. Então, que a gente possa diferenciar as paixões, né, que de tanto a gente desenvolve temporariamente na nossa vida, com o amor, aquela dedicação mais ampla e aquela visão mais liberta que a gente deve ter em relação aos outros. Ainda, agora no Livro dos Espíritos, em resposta à questão 939, que é sobre as uniões antipáticas, eu peguei um trecho da resposta que diz sobre as espécies de afeição. A resposta dos Espíritos é: 2 espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo.
Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Vejam só, a do corpo, a paixão, ela é uma ilusão. Né? Tanto que a gente fala do sentido do apaixonamento, né? Quando a gente desapaixona, né? Tem aquela desilusão, o indivíduo deixa de fazer aquilo tudo que fazia, e aí a gente tem até nas nossas relações aquela insatisfação, a dúvida sobre se o outro nos amava, porque a gente confunde o amor com essa paixão. Então, o amor, ele permanece, mesmo quando a ilusão da paixão se desfaz. Joana de Ângeles traz no Homem Integral, lá no capítulo 5, sobre a solidão, uma reflexão importante. Ela fala assim: há uma terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia assim o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. Ora, quantas vezes a gente se coloca nessa ânsia de ser amado, de ser desejado pelo outro, né? E Joana coloca que isso, na verdade, essa dedicação de que a gente se coloca, às vezes em posições que são de desamor próprio, né? Estão ligados ao medo de solidão, ao medo de estarmos sozinhos. E como essa fala, né, isso demonstra a nossa instabilidade emocional ainda, que é próprio do nosso mecanismo de evolução também, né? O quanto nós ainda estamos ligados às emoções. Aqui eu queria até lembrar sobre um capítulo do livro No Mundo Maior, o capítulo 13, Psicose Afetiva, e que tem um caso muito interessante sobre uma moça que se desiludiu, né, com um relacionamento amoroso para o qual ela tinha se dedicado, né, por vários anos, e nessa frustração, nessa sensação, medo de ficar sozinha, de não ter a própria família, né? Ela tem um diálogo no mundo, em desdobramento, ela tem um diálogo com a própria mãe, com um amigo espiritual, e muito se fala sobre essa necessidade da gente perceber que nós não estamos sós, né? E de que as formas de amor são variadas. Então, no momento em que a gente se desprender, né, se desgrudar dessa nossa necessidade material, à medida que a gente vai transcendendo, a gente consegue perceber a amplitude, né, desse amor e a nossa capacidade tão maior de amar de diferentes formas. E aí, estamos chegando ao final, eu só queria trazer sobre o homem integral, quando a Joana esclarece que as crises gerais que procedem da insegurança individual são, por sua vez, responsáveis por altas e expressivas somas de desconforto, insatisfação, instabilidade emocional do homem, e que formam um ciclo vicioso que se repete, sem aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que o constituem. Sair desse processo de insegurança individual é algo muito difícil, mas conforme nós aceitemos, né, percebamos assim com clareza que a gente está desenvolvendo, está permanecendo nesse comportamento, é mais fácil a gente se libertar dessas cadeias. Né? E para finalizar, Joana nos traz o seguinte. Me desculpem, ainda a gente estava falando sobre apoios ineficazes. Eu vou avançar um pouquinho no nosso tempo, mas vai valer a pena. Sobre os apoios ineficazes que Joana coloca, sobre como a gente pensa nas formas que a gente deveria procurar alternativas de se libertar desses fatores de insegurança. Ela coloca que um deles, que é ineficaz, é a vitimização. Muitas vezes a gente busca a compaixão e a justificação para os nossos desequilíbrios no olhar do outro, né? Então, que o outro possa nos desculpar, nos colocar, né, como o coitadinhos. E esse é um processo, é uma estratégia que não funciona, porque isso aborrece os outros. Isso muitas vezes, nessa posição de incompreensão, né, isso é visto pelos outros como cansativo, como as pessoas querem se distanciar. Ninguém quer ficar por muito tempo do lado de quem só se vitimiza. Né? Da mesma forma, é ineficaz você partir para uma postura de acusação.
às vezes usar calúnia, maledicência para favorecer os objetivos, que é uma projeção daquela sensação de inferioridade, né? Então, antes que os outros me acusem, eu acuso antes, né? E me coloco numa posição de mentira, de insegurança, que vai ser percebida depois socialmente, né? Além disso, a dissimulação. Olha que interessante, Jonas fala que muitas vezes a gente acredita, né, inconscientemente, que a alternância de um estado para outro, por exemplo, às vezes me mostro muito jovial, alegre, está tudo bem, ou infeliz, estou muito mal, ou mostro inocente, ingênuo e amargurado em outro ponto, né, em outro momento, a depender do objetivo que eu vou alcançar. Então, parecem estratégias tão infantis como a gente vê numa criança, né, que fala, então você não vai mais brincar comigo, é claro, ninguém quer brincar comigo, se põe na posição de vítima, e de repente está dominando a brincadeira, né? E como a gente faz isso num paralelo, claro, mais amplo e em contextos mais sérios, a gente faz isso, a gente fica alternando em papéis, buscando ali lidar com a nossa insegurança. E são apoios que não funcionam. Esses apoios são mecanismos infantis, estão ligados, assim, à nossa imaturidade emocional. E o que Joana nos coloca é de como a gente deve ter esforço e lutar pelo trabalho para não buscar esses apoios. E aqui, é claro, vale falar sobre o trabalho horizontal e o vertical que Joana traz em toda a sua obra psicológica. A gente está falando aqui do trabalho que vai ser, né, horizontalmente acontecer ao longo do nosso desenvolvimento mesmo cognitivo e emocional, do nosso amadurecimento até físico, né, biológico, mas existe um trabalho que é muito mais importante, que é esse trabalho vertical, né, em termos dessa evolução espiritual, e de como a gente deve ter esse olhar para os nossos fatores de insegurança como obstáculos a serem vencidos para que a gente possa crescer verticalmente, para que a gente possa trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual e moral, vencendo as barreiras que forem nos apresentando. Como o próprio nome do livro nos diz, né? Os desafios e as soluções, que a gente possa encontrar essas soluções para os desafios que são próprios da vida biológica. E Joana termina assim: o ser psicológico maduro enfrenta desafios e vence com naturalidade, sem pressa, confiando no próprio crescimento e nos recursos de que possa usufruir na convivência social. Quando se fragiliza, para, reflexiona e recomeça, procurando fortalecer-se na própria luta, evitando fugir, porquanto esse recurso não leva a nada. Então, que possamos, meus amigos todos, né, cada um com seus próprios desafios, com as suas dificuldades, enfrentar, sem pressa, mas confiando no crescimento e nos recursos de que a gente pode fazer uso. E que a gente consiga escapar desse mecanismo tão infantil que é a fuga, acreditando que cada problema que se apresenta é um patamar a ser vencido. E depois desse ainda vai vir outro, né? E que a gente possa encarar isso cada vez com mais naturalidade, simplificando a vida e percebendo que esses obstáculos todos fazem parte de um mecanismo natural da nossa vida biológica, da nossa vida como encarnados. Eu agradeço imensamente né, a audiência de vocês, para vocês que nos acompanham nas redes, né, que possam sempre, né, acompanhar os outros vídeos. Cada semana tem um estudo diferente, e que seja uma excelente semana para a gente, né, uma excelente semana para nós todos. Um abraço, muito obrigada.